Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade dessa noite. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia, pela minha vida, pela minha família. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela misericórdia do Senhor. Pedro Henrique, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia. Professora Carminha, seja bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. É uma felicidade para mim tê-los conosco nessa noite. Aleluia. Irismar, seja bem-vinda. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos bem-vindos. Missionária Elma, Eliane Medrado, sejam todos bem-vindos nessa noite. Glória a Deus, bem-vindas. Nós estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor, glorificar a Ele, bendizer o seu santo nome. E eu estou muito agradecida a Deus por essa oportunidade nessa noite. Glória a Deus. Hoje nós teríamos a missionária Atilá e seu esposo John, mas eles estão com um probleminha, né, no Instagram deles, e ela observou isso hoje pela manhã. Né, eles têm o Instagram deles, não é um Instagram individual, né? Seja bem-vinda, Tenente Rosiane Monteiro, seja bem-vinda. Estou dizendo aqui que hoje o testemunho seria da missionária Atilá e do John. Porém, eles estão com um probleminha no Instagram deles, e ela só observou isso hoje pela manhã. E aí, quando ela me disse que ela não poderia testemunhar, eu falei, Senhor, sou eu mesmo que vou testemunhar. Glória a Deus. Nós estamos aí há alguns dias, né, com mulheres testemunhando, falando daquilo que Deus fez nas suas vidas. E nós tivemos testemunhos tão lindos, tão maravilhosos aqui, né? E hoje, sim, irmã Irismar, paz do Senhor, querida. Lírio dos Vales, Rosana, obrigada, querida, seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Vou orar por vocês, orar por aqueles que ainda vão entrar e desejar que o Espírito Santo esteja conosco, nos direcionando, nos orientando. Eu confesso, como as irmãs mesmo dizem, né? Dá assim não sei se é um frio na barriga, mas dá assim uma coisa assim na gente de pensar, meu Deus, hoje sou eu que vou testemunhar, né? Hoje eu estou sentindo o mesmo que as irmãs sentiram, né? Essa sensação. Porque você fica pensando, meu Deus, tantos testemunhos lindos, tantas histórias lindas de mulheres que viveram um tempo inteiro com Deus, né? Selma, missionária Elma, Raimundinha, né? Sônia e tantas outras mulheres, né? Robervânia, glória a Deus, que já estiveram conosco. Ontem a irmã Mirle, né? Contando a sua história. E hoje Deus nos deu essa oportunidade, né? Foi Deus que abriu, não é uma questão de porque a Atila ele estava com o Instagram suspenso ou bloqueado, né? É porque Deus reservou esse dia. Eu não acredito em acasos, eu não acredito em coincidências, não acredito nisso. Eu acredito que Deus tem um projeto e quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele tem um plano para ser cumprido, Ele cumpre. E a minha vida está aqui nessa noite para que Deus cumpra o seu plano mais uma vez através da minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo do Senhor. Senhor, eu venho diante de Ti, juntamente com as minhas irmãs que estão já conosco. Venho para Te agradecer, Senhor. Venho para Te louvar, Senhor. Eu venho para exaltar ao Senhor, porque eu sei que a minha vida pertence ao Senhor. Como eu orei nessa tarde, nesta noite, eu dizia, Senhor, eu estou viva porque o Senhor tem um plano na minha vida. Deus poderia ter tirado a minha vida na hora que Ele quisesse, como Ele pode fazer. Mas o Senhor me permitiu estar com vida hoje para estar conversando com você, para estar contando um pouquinho da minha história para você, para estar compartilhando da misericórdia de Deus para com a minha vida. E assim eu quero convidar você para continuar conosco nessa noite. A professora Carminha está escrevendo, recebi vários elogios sobre a palavra que você proporcionou para a equipe do IFPA hoje. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, professora, para mim foi uma honra poder falar para professores, para doutores, mestres, técnicos ali hoje pela manhã. Para mim foi uma honra muito grande, né? E o meu coração se alegra imensamente porque eu sei
que tudo isso não vem de mim, nem é meu e nem é para mim, né? Eu acredito que tudo isso vem de Deus, é dele e é para ele. Então eu quero agradecer, professora Carminha, por esse convite. A professora Carminha está falando, irmãs, de um convite que ela me fez, né? Acho que foi na segunda, né, professora Carminha? Para ministrar uma palavra hoje, né, para os professores do IFPA. E professores e funcionários, né, demais funcionários. E Deus nos deu essa graça de falar hoje sobre paz em meio à tempestade, né? Foi hoje pela manhã, às 9 horas da manhã. Então eu quero agradecer a Deus pela palavra que Deus colocou no nosso coração e nós nos utilizamos da palavra de Deus quando conta, né, dos vários momentos em que Jesus acalmou a tempestade. Foi domingo, né, que a senhora me convidou. Né? Então eu quero agradecer mais uma vez, viu, professora? Clailma, querida, seja bem-vinda. Obrigada pela sua vida conosco, assim como todas as demais irmãs. Né? Deixa eu soltar esse leque aqui, que eu tô aqui com um leque na mão. E eu fico aqui mexendo ele, fazendo barulho. Vocês estão me ouvindo bem, irmãs? Glória a Deus. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Glória a Deus. Bem, amadas, para nós iniciarmos, são 22h07, eu quero, Rafael, seja bem-vinda. Eu quero convidar você para compartilhar essa live com outras pessoas e convidá-los para estar conosco, né? Pode ser que essa palavra venha falar ao coração de alguém que vai assistir essa live conosco, né? Nossa live é um lugar de simplicidade, onde nós temos, glória a Deus, amém, glória a Deus, professora. Né? É um lugar onde nós temos, Deus tem usado tantas mulheres aqui, né? E eu espero que hoje não seja diferente. E eu espero que hoje o que Deus tem para falar ao nosso coração seja algo que venha para tocar vidas, para trazer esperança, né, ao coração de muitas mulheres, porque muitas mulheres acham que pelas suas imperfeições, né, porque ela não nasceu no lar evangélico, ou porque ela não foi crente a vida inteira, porque ela não conheceu a Deus mais cedo, ela não é merecedora do céu, né? Muitas mulheres acham, não só mulheres, como homens, como jovens, e muitos por isso tiram sua própria vida por achar que eles não merecem o céu, por achar que não merecem perdão, por achar que não merecem cura, por achar que não merecem libertação. E eu sou prova de alguém que foi perdoada, que foi liberta, que foi curada, que foi salva e que está sendo transformada para ir morar no céu. Amém? Porque nós sabemos que essa transformação, essa conversão, né? Ela não acontece no dia que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Quando eu digo aceitar a Jesus como Salvador, é confessá-lo como nosso Salvador, né? Porque o primeiro passo que nós damos é dizer: Jesus, eu te recebo no meu coração. E aí, depois desse momento que nós confessamos a Jesus como nosso Salvador, inicia-se um processo, né? Um processo de santificação, um processo de justificação que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário, esse processo de justificação, porque a partir do momento que nós recebemos, irmã Celúcia, seja bem-vinda, a partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração, nós iniciamos um processo, uma caminhada com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e aquele pelo qual todos nós iremos ao Pai. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, né? O próprio Jesus Cristo disse isso. E eu quero iniciar com você lendo em Romanos capítulo 5, glória a Deus, dos versículos 6 até o versículo 11, né? Eu quero ler de uma forma rápida para que todos nós possamos entender, tá? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém, irmã Aparecida, seja bem-vinda. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muitos
muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus Cristo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, aleluia, agora alcançamos a reconciliação. A Bíblia vai dizer que todos nós estávamos desgarrados, né? Como ovelhas para o matadouro, está em Isaías 53. Todos nós, nascido num lar cristão ou não nascido num lar cristão. Porque o que nos leva a Cristo não é ter nascido num berço cristão, porque até quem nasceu num berço cristão precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Até alguém que faz um comentário, né? Tem gente que faz um comentário que diz que filho de crente não é crentinho, um negócio assim, né? Porque tem um ditado de dizer que filho de peixe, peixinho é, né? É o que é diferente na vida do crente, né? Não é porque eu sirvo ao Senhor Jesus que o Felipe, o Vinícius e a Ellen são crentes automaticamente. Para que eles alcancem a salvação deles em Cristo Jesus, eles também precisam passar pelo mesmo processo, né? Como eles já confessaram a Jesus como Salvador, desceram as águas, e aí estão nesse processo de justificação, eles estão nesse processo de conversão, né, para chegar onde a estatura de cristão que Deus espera deles. E eu, minhas irmãs, quando eu vim conhecer Jesus, eu já tinha 25 anos de idade, né? Eu tive oportunidade de conhecê-lo mais cedo, mas não, acho que não era o momento, né? E hoje eu estava me lembrando que eu morei por um bom tempo ali na Caiapós, bem pertinho da Sol da Justiça. Mas parece que a Sol da Justiça não existia naquele lugar, mas a congregação já estava lá, né? A congregação Sol da Justiça já existia ali. Inclusive eu morava do lado da irmã Maria, mãe da Marisa, da Marinalva, do irmão Josué Alves, né? Morava do ladinho deles. Só que para mim, crente naquele tempo, misericórdia. Naquela época eu tinha o quê? 16, 17, 18 anos. Estava estudando na Fundação Bradesco. Mas acho que não, como nunca fizeram um convite, e outro, meu coração acho que não estava preparado naquele momento, porque tudo tem um tempo certo, né? E eu cresci ali, terminei meu magistério, fui embora para casa de Tábua, depois conheci o pai dos meus filhos lá em casa de Tábua, fui um tempo, cheguei a participar de alguns cultos, mas não firmei, não permaneci. Vim para Conceição em 96, eu sou filha de Conceição do Araguaia, né? Deixa eu dizer primeiro quem eu sou, né? Eu sou filha de Conceição do Araguaia, Ireneide Linhares da Silva. Sou mãe de 3 filhos, Felipe Augusto, Marcos Vinícius e Ellen Vitória. Felipe esse ano fez 25 anos, o Marcos Vinícius 23 e a Ellen Vitória fez 20 anos. Então, essa é a minha família, né? O pai dos meus filhos já faleceu. Quando ele faleceu, nós já estávamos divorciados, né? E eu quero louvar a Deus pela família que Deus me deu, agradecer ao Senhor por esta família linda, né? A minha família é uma bênção, meus filhos são uma bênção para a minha vida, e eu só quero louvar a Deus por tudo isso, porque Deus me deu a oportunidade, né, de ter essa família. E quando eu vim conhecer Jesus, a Ellen ia fazer 1 ano, né? Quando eu conhecia Jesus, nessa época eu já morava em Floresta do Araguaia, né? No distrito de Bela Vista. E ali em 99, no dia 27, né, de novembro de 99, eu conhecia Jesus. E foi um momento assim muito lindo da minha vida, né? Eu saí de casa, eu estava naquele dia, né? O pai dos meus filhos era policial militar, talvez até a irmã Rosiane chegou a conhecê-lo, né? E ele era policial militar, o nome dele era Antônio Marcos Borges Martins, né? E eu quero agradecer a Deus pela vida dele, ele já não está mais conosco, faleceu em 2015, em agosto de 2015. E através dele, né, eu cheguei a Jesus, né? O irmão Solan, hoje ele mora congrega na congregação Shalom, né? E
o irmão Solano, naquele dia, era um dia de domingo, era sábado, era domingo, sábado. E ele passou o dia evangelizando o pai dos meus filhos, né? O dia inteiro. O pai dos meus meninos foi para o campo para jogar bola. E o irmão Solano convidando ele, né? Inclusive, quando foi à tarde, ele disse: Irenê, vamos lá na casa do irmão Solano para a gente comer uma carne de jacaré. Era até jacaré que eles tinham feito lá. E eu falei: vamos. Mas eu fui. Sabe quando você vai para um lugar com o coração fechado, que você não queria nem a carne de jacaré, nem a palavra que o irmão estava pregando? Foi assim que eu fui para a casa do irmão Solano. Irmão Solano, esposo da irmã Genesi, né? Inclusive, ele tem uma das filhas, Camila, que trabalha lá no Supermercado Real. E ali naquela tarde nós fomos e ele nos evangelizou. E eu estava me preparando juntamente com o Marcos para nós irmos para uma festa, né? E eu disse: nós vamos para a igreja, mas quando terminar o culto, no meu pensamento, terminasse o culto, nós vamos para a festa. Tá bom. Sei que o irmão Solano conseguiu nos convencer, fomos para o culto. E o pai dos meus filhos saiu de casa decidido a receber Jesus no seu coração naquela noite. Quando nós chegamos lá na igreja, uma igreja simples lá de Bela Vista, inclusive nós temos muitos irmãos em Cristo que ainda moram ali no distrito de Bela Vista. Irmã Lilian Pacheco, seja bem-vinda. Irmão Henrique, esposa da irmã Rafaela, Jonathan, sejam bem-vindos. Né? E ali naquela noite, era uma noite de Santa Ceia, e nós não sabíamos nem o que era a Santa Ceia, e nem que aquela noite naquela congregação seria a Santa Ceia. E quando chegamos ali, né, o pastor ministrando o culto e falando da ceia e tudo, e aí ele disse uma palavra, ele disse assim, uma frase, ele disse: esse povo que não é crente vem para a igreja em dia de ceia só para curiar a ceia dos crentes. E aquilo foi como uma água gelada no coração do pai dos meus filhos, né? Eliane, querida, seja bem-vinda. E quando o pai dos meus filhos ouviu aquilo, depois eu vou voltar para a palavra, tá, irmãos? Quando ele ouviu aquilo, ele virou para mim e fez assim, que ele não ia receber Jesus naquele dia. E eu virei para ele e eu disse: hoje eu quero Jesus na minha vida. Foi algo assim tão... Porque eu não cheguei ali decidida a receber Jesus naquela noite. Mas estando ali naquela congregação, Deus fez a vontade dele. Ele me convenceu naquela noite de que eu precisava dele para ele iniciar um processo de mudança na minha vida. Glória a Deus, espaço delas. Irmã Ione, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. E ali eu falei para o pai dos meus filhos. Ele negou para mim, disse para mim que ele não ia aceitar Jesus por causa daquela palavra. E eu disse: hoje eu vou ser crente. E ali começou a mudança na minha vida, né? E eu recebi a Jesus ali, congreguei naquela congregação por um bom tempo. Aquilo foi 27 de novembro de 99, né? Foi o mesmo ano que eu tive a Ellen. Eliude, seja bem-vinda, querida. Foi o mesmo ano que eu tive a minha caçula. E eu recebi Jesus dia 27 para batizar nas águas. Eu precisava me casar, porque nós não éramos casados. Nós estávamos juntos desde 94, mas ainda não tínhamos nos casado. E eu falei aquilo para ele. Falei: Marcos, Fabiane, seja bem-vinda. Simone Close de Feminino, seja bem-vindas. Fiquem à vontade, né? Nós estamos aqui contando nosso testemunho hoje. E para que eu descesse as águas, eu precisava me casar, né? E quando eu falei aquilo para ele, ele aceitou de todo o coração, né? E nós nos casamos no dia 28 de dezembro. Quando foi dia 10 de janeiro, eu desci as águas e logo fomos batizados no Espírito Santo. E foi uma experiência linda, foi algo lindo que Deus fez na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Lindomar, seja bem-vindo. Boa noite, irmão Henrique. A paz do Senhor. E ali Deus mudou a minha história, né? Deus mudou a minha vida. E eu quero dizer que depois daquele tempo eu passei a ser a mulher mais feliz do mundo, porque as circunstâncias vieram, as dificuldades vieram, as lutas vieram. Suzilene Coelho, seja bem-vinda. As lutas vieram, né? Mas
Deus nos deu a graça de permanecer na sua presença. Glória a Deus por isso. Quem nos batizou foi o pastor Benedito. Márcia Bretas, seja bem-vinda, né? E durante aquele período, Deus foi trabalhando a nossa vida, né? Nós começamos a dar aula na escola dominical. Eu já era professora, né? E ali no município eu era professora, era coordenadora da escola. E também, quando recebi Jesus, passei pelo batismo, passei pelos processos, né? Recebi o batismo no Espírito Santo. Em janeiro de 2000, eu desci as águas e também recebi o batismo no Espírito Santo. Foi algo lindo, assim, extraordinário assim, na minha vida. Eu acho que é o desejo de todo crente, né? É o desejo de todo ser que serve ao Senhor Jesus. Homem ou mulher, jovem, adulto, criança. É o desejo de todos nós é receber o Espírito Santo. Depois que recebemos Jesus, é receber o Espírito Santo na nossa vida. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele muda tudo. Ele muda nossas vontades. Irmã, só para você ter uma ideia, eu só usava calça, eu só usava bermuda. Ninguém me via de saia. Eu não tinha um vestido, irmãs. Nenhum vestido. E depois que eu recebi Jesus no meu coração, confessei a Ele como meu Salvador, Jesus mudou tudo. Eu não condeno ninguém que usa calça. Isso para mim não faz ninguém menos crente. Para mim uma calça não diminui ninguém. Para mim a vestuário não é o vestuário que vai deixar, sabe, que vai dizer tu é crente, tu não é crente. Não, de forma alguma. Sabe? Só que a minha igreja, lá onde nós congregávamos, né, onde eu recebia Jesus como Salvador, e até hoje é assim, né, no município de Floresta, as irmãs usam calça para o seu trabalho, para as atividades, mas dentro da igreja não, né? Então, assim, muito tradicional, quando eu conheci Jesus, meu Salvador, e Jesus mudou tudo, né? Eu nem me lembro como foi essa questão, assim, de mudança de roupa. Eu sei que eu não usei mais, eu não gostava mais, né? E tanto é que hoje, para mim, eu tenho dificuldade de usar uma calça, né? Eu uso o leg para pedalar, né? Mas eu uso por cima uma sainha na metade da perna, né? Porque eu sinto vergonha de que as pessoas vejam minhas partes, né, de calça. Mas isso é uma questão minha e isso também não me faz condenar ninguém porque alguém usa ou porque deixa de usar. Para mim isso não tem nada a ver. Porque às vezes você está vestido no vestido mais longo, na saia mais longa, na roupa comprida de manga aqui, mas o coração está negro, cheio de pecado, cheio de amargura, cheio de tudo que não agrada a Deus. Então, para mim, não é isso que vai definir quem é servo e quem não é. Aleluia. A irmã Márcia está dizendo aqui, amém, recebi o batismo com o Espírito Santo no ano passado, depois de 25 anos de conversão. Melhor experiência da vida, é verdade, irmã Márcia. Se não tem nada que a gente possa comparar, né? Não dá para comparar. Tem nada, um momento da nossa história que a gente compare com o momento que nós recebemos Jesus como Salvador e o momento do batismo do Espírito Santo. Tá, vamos seguindo. Então Jesus Cristo me justificou, Ele me salvou, Ele me justificou e Ele veio mudando a minha história. Quando foi 2001, nós fomos para a Floresta do Araguaia, né? E ali nós fomos ser secretário da escola José Pereira Barbosa. E a diretora naquela época era a professora Miguelina, né? Uma pessoa que foi excelente na minha história, assim, muito boa. Só, irmãs, que devido ao meu trabalho, eu entrava no trabalho de manhã e trabalhava à tarde, manhã de tarde, e às vezes eu ia à noite. E ali eu parei de ir para as orações pela manhã. Antes eu estava na oração, cheguei em Floresta e eu estava indo para as orações e tudo. E aí, devido ao trabalho, eu fui indo no trabalho, me entregando, e de repente eu percebi, eu não estava indo mais para oração pela manhã. E um dia a irmã Belmira, que até hoje serve ao Senhor ali em Floresta do Araguaia, inclusive o esposo dela é dirigente de uma congregação ali, e o pastor presidente em Floresta do Araguaia hoje é o pastor Benedito, como era naquela época, inclusive foi ele que me batizou nas águas, pastor Benedito. E
A irmã Belmira um dia terminou a oração pela manhã e eu também era professora da escola dominical lá em Floresta, né? Por onde eu passo, Deus tem me dado essa graça, né? Não porque eu mereça, mas é porque Ele que é bom e Ele nos fez esse chamado. E ali a irmã Belmira terminou a oração, a irmã Belmira me chamou e disse: minha filha, se você, Deus manda eu te dizer que é para você cuidar mais da sua família em oração, para você se entregar em oração, para você fazer a obra do Senhor, porque o inimigo está colocando alguém para destruir seu casamento. Irmãs, e aquilo naquele momento, ele me deu aquele choque, mas eu me entreguei de novo ao trabalho e aquilo passou e as coisas foram acontecendo, né? E eu quero que jamais eu quero denegrir a memória do pai dos meus filhos, né? Mas as coisas foram acontecendo, né? E aí todas as vezes eu perdoava, esquecia e acontecia de novo. Chegou um certo momento que aconteceu e não deu mais para reconciliar, né? Devido tantas coisas terem acontecido, eu passei a dizer para Jesus que eu não queria mais, que eu queria ir embora, que eu não queria ficar mais ali, e eu era concursada, passei no concurso em Floresta em 2001. E eu sei que um dia de cabeça quente, hoje eu pensei muito sobre isso, né? Eu sei que um dia de cabeça quente eu tomei uma decisão, fui na prefeitura, pedi demissão e chorando aos pés do Senhor eu disse: Senhor, de hoje em diante eu não aguento mais. Abre as portas para me vender minha casa, porque eu quero ir embora daqui. Irmãs, isso foi num sábado. No sábado seguinte eu estava com a minha casa vendida e eu estava indo embora de Floresta do Araguaia. E ali começou um outro processo na minha vida, né? E quando eu coloquei o tema superação, é porque Deus me ajudou a superar tudo isso. Quando eu olho para trás, eu vejo casa que ficou para trás, eu vejo marido que ficou para trás, eu vejo sonhos que ficaram para trás. E tudo isso ainda dói um pouco, mas nós sabemos que Deus está cumprindo a sua vontade, né? E ali nós fomos embora para Mato Grosso, para Jaciara, depois nós fomos para Uberlândia, e ali em Uberlândia foi o processo, que foi quando começou o processo de restauração da minha vida. Ali nunca deixei de ir para a igreja, continuava indo para a igreja, fazendo a obra do Senhor, indo com meus filhos para a casa do Senhor. Inclusive a minha irmã me recebeu na casa dela, minha irmã Ireni, né, ali em Jaciara. E depois nós fomos para Uberlândia, depois nós fomos morar numa casa alugada, eu e meus filhos, ali em Uberlândia. E indo para a igreja, né, graças a Deus, ali no bairro Planalto, Deus preparou uma congregação onde nós íamos servir ao Senhor. Ali o ministério era o ministério de missão, né, não era o SETA, porque para nós aqui em Conceição, Floresta, essa região, foi sempre o SETA que eu congreguei. E ali em Uberlândia, eu comecei a... Eu ia para a igreja, levava os filhos para a igreja, sabe, mas não estava com aquela vida com Deus. E quando foi um domingo na escola dominical, e eu achava lindo, nós participávamos do coral do ciclo de oração, e eu tinha um grande desejo de participar do coral, né? Verdade, Catiane, não é fácil obedecer a voz de Deus, né? Mas Deus sempre tem o melhor para nós, é verdade. E uma manhã de domingo, eu me lembro que eu cheguei no domingo de manhã, na escola dominical, e sabe quando tem algo dentro de você que grita mais alto do que você? Assim eu cheguei na escola dominical nesse dia. E algo me dizia assim, como aquela voz dizia dentro de mim, que se eu não voltasse para Jesus naquele dia, eu morreria. A sensação que eu tinha era aquela, que se eu não retornasse para Jesus, eu ia morrer. E eu estava indo para a igreja, levando meus filhos, congregando, participava da escola dominical. E o pastor, toda vez que eu ia devolver meu dízimo, pouquinho, irmãos, que quando eu fui para ali, eu era professora em Floresta. Quando fui para Uberlândia, ali eu trabalhei de passar roupa, de fazer faxina, de manicure, ajudava no salão. E eu sei que durante esse processo nós devolvíamos o dízimo de R$ 1, porque naquela época a unha era R$ 10, né, no salão lá em Uberlândia. E eu me lembro de devolver dízimo, guardar o dízimozinho de R$ 1 e devolver aquele dízimo, né? Então assim, isso foi Deus que sempre colocou isso no nosso coração e Ele nunca tirou, independente do valor que nós recebíamos. E o pastor, quando eu ia devolver o dízimo, ele dizia: minha filha, vamos voltar hoje. Eu dizia: não, pastor, hoje ainda não. Mas naquela manhã de domingo, irmãs, a voz gritava como um alto-falante dentro de mim.
E a voz dizia assim: volta para Jesus hoje. Se tu não reconciliar hoje, tu morre. Para mim sempre foi assim. Se eu não tiver com Jesus, parece que do outro lado é só morte, não tem outra opção. E ali eu falei com o irmão que estava na portaria. Aí ele foi lá, falou com o professor da escola dominical. Irmão, parece que era Patrick o nome do professor. Ele era do exército. A esposa dele era a irmã Adriana, né? E ali o irmão disse assim, ele estava até fazendo uma dinâmica sobre a caixa de fósforo. Eu nem me lembro mais direito. É irmã Edileuza, missionária Edileuza, do grupo Guerreiros de Oração, seja bem-vinda. Nutricionista Priscila, seja bem-vinda também. Eu acho que é nutricionista, tá? Nutri Priscila Oficial, seja bem-vinda. E aquele irmão sempre fazia aquilo. Mas naquele domingo, quando eu cheguei na escola dominical, eu cheguei com essa sensação, com esse desejo, com essa vontade, sabe? Aquela coisa dentro de mim que tinha que ser naquela hora, não podia nem ser quando terminasse a escola dominical. E ali o irmão Patrick mandou me dizer que era para me esperar, que na hora que terminasse a escola dominical, antes de terminar, ele iria me convidar. E quando terminou, irmão, quando ele terminou de ministrar, ele me convidou e eu fui, me ajoelhei ali. E ali, Deus começou a restaurar a minha vida. Deus começou a restaurar a minha vida. E eu trabalhava, irmãs, de dia eu trabalhava numa empresa de limpeza, né? Inclusive eu quero agradecer a Deus pela vida da Rosângela Alves, né, lá de Uberlândia. A Rosângela, eu arrumava a unha dela. E um dia eu falando para ela, Rosângela, eu quero sair desse salão. Porque num salão e os donos, assim, eles tinham uma vida diferente da minha vida, né? E eu via muita coisa ali que não agradava a Deus. E eu não queria aquela vida para mim, eu não queria continuar ali. E aí eu disse: Rosângela, me ajuda a arrumar um outro emprego. Se tu conseguir alguma coisa, fala para mim, porque eu não quero continuar assim. Eu quero um outro tipo de emprego, nem que seja para me limpar chão, mas eu quero. E aí ela conseguiu para mim um emprego de limpeza, né, lá na loja, na Online Informática, lá em Uberlândia, né? E nós fomos trabalhar ali, pessoal, os funcionários excelentes, pessoas maravilhosas, né? E aí eu trabalhava, fazia limpeza na loja cedo e ia também, e depois ia para o shopping, né? Que eles tinham 3 lojas, 2 lojas, uma no shopping e essa outra loja onde a gente ficava, e a oficina que ficava do lado da loja, que era nesse bairro lá. E ali nós fomos indo, e eu consegui um outro emprego, né? Então eu entrava nesse emprego, saía de casa às 6 horas da manhã, entrava nesse 7 horas, saía 5 horas, e quando era 8 horas eu ia para outro emprego. Nesse eu trabalhava de atendente da TIM, né? Aquele trabalho de telemarketing, de fazer atendimento para resolver situações, né? E nós trabalhávamos na TIM. Saíamos 4 horas da manhã, a van levava nós até em casa e nós fomos naquele processo. Quando foi um dia, eu cheguei em casa e minha filha estava tão suadinha, sabe? Parecia que ela não tinha tomado banho, tinha dormido sem banhar. E eu falei para mim, Senhor, a partir de hoje, essa situação vai mudar. Irmãs, como eu não dormia mais direito, dormia 2 horas, 3 horas só, onde eu me encostava eu dormia. Onde tinha uma irmã que sempre convidava a gente no domingo para ir almoçar na casa dela. E quando eu chegava ali, ela fazia comida, porque eu só chegava, deitava e dormia lá no chão da sala, no tapete dela. Então, assim, essa foi a minha vida. E ali eu cheguei na empresa, né, na Online Informática, depois dessa situação. E eu cheguei lá e eu disse que eu queria pedir demissão, porque eu queria passar o dia com meus filhos e trabalhar à noite, né, e do dia passar com eles, né. E ali fui logo na pessoa, né, responsável por isso, pedi demissão e fui cumprir o aviso. Só que o que eu não esperava, né, quando foi finalzinho de dezembro, a empresa, né, a TIM, demitiu uma série de funcionários. A maioria dos funcionários foram demitidos. E eu e uma outra irmã da mesma congregação que nós congregávamos lá em Uberlândia, fomos convocadas para fazer um treinamento da Avon. Inclusive, o nosso supervisor nos chamou e disse assim, muita gente foi demitida, mas parece que vocês têm algo diferente. Vocês têm alguém superior que cuida de vocês, né? E aí nós até dissemos assim, realmente nós temos o nosso Deus que cuida de nós e é por isso que nós estamos tendo essa oportunidade. E eu sei que nós iniciamos aquele processo do curso, né, da Avon, para sermos atendentes da Avon, aquela mesma empresa, né? Então nós só íamos mudar não é de setor, né? Porque esqueci o nome da empresa lá.
mas é uma empresa que tem várias outras de telemarketing dentro dela. E aí nós começamos a fazer esse treinamento pela Avon. Quando nós terminamos o treinamento, inclusive a outra irmã chamava Damares, uma voz linda, perfeita, pensa numa mulher linda para cantar, né? Damares ainda mora em Uberlândia, inclusive a cantora, as irmãs Andrades a conhecem, né? Lá de Uberlândia. A Aninha mora em São Paulo, mas a Lindalva mora em Uberlândia e ela conhece a irmã Damares. Tá? Continuando aqui, né? Então, nós fomos para esse processo do curso da Avon, e aí, quando nós terminamos o curso, ficou eu, Damares. Eu sei que nós ficamos nos primeiros lugares, né? E eu toda entusiasmada, porque eu ia começar a trabalhar na Avon e tudo, salário melhor, mudança de vida, melhor situação para os meus filhos, né? Uma vida melhor para eles e tudo. Tô lá em casa, um dia minha irmã me liga, minha irmã Irenilde, trabalhando aqui em Conceição, professora. Ela me liga e diz assim: Neneide, tu quer vir embora para Conceição? E eu, com o coração partido, eu disse: quero. Mas na verdade eu não queria vir embora. E aí ela disse: olha, então se você quiser vir, eu vou arrumar uma vaga de emprego para ti, tu vai vir trabalhar aqui como professora. Falei: tá bom. Eu era formada, né? Já tinha trabalhado muitos anos como professora. Tinha sido, inclusive, coordenadora de escola lá em Bela Vista, e depois vim para a Floresta como secretária, professora e tal. E aí, quando terminou o mês de janeiro, não, antes de terminar o mês de janeiro, eu sei que 27 de janeiro nós já estávamos aqui em Conceição do Araguaia. E chegando aqui, organizou tudo, comecei a trabalhar e indo para a congregação. Ficava na Pedra Preta, que é muito longe daqui, lá não tinha congregação, aí eu fiquei congregando com os adventistas, ia para a igreja junto com eles, inclusive eles me abrigaram na casa deles, porque na escola não tinha onde ficar, né? Deixa eu olhar o horário, 10h37. Tá, isso 97, o ano de 97. Vou acelerar mais um pouquinho, senão não termino. E no ano de 97, passei o ano inteiro lá nessa região, né, na Pedra Preta. Algumas pessoas aqui conhecem essa região, né, já conhecem lá, uma escola, é a escola mais distante que tem no município de Conceição do Araguaia. Hoje lá está muito boa a escola, eles fizeram outra escola, tem lugar do professor ficar, mas na época que eu fiquei, irmãs, foi mesmo, Deus me levou para uma quarentena com ele. Porque assim, lá não tinha poço com água, né? Daniele, seja bem-vinda, Zefinha, seja bem-vinda. Né? Lá não tinha poço com água potável. Eu buscava água na casa que ficava a acho que dava uns 2 quilômetros a casa onde eu buscava água para beber, para cozinhar, lavava roupa nesse poço, né? Então assim, Deus me levou para um tratamento. Deus me levou para um lugar para ser transformada. A senhora conhece lá, né, irmã Rosiane? A Zefinha também mais ou menos a distância lá. Então ali, irmãs, para mim, aquele lugar, eu não reclamo daquele lugar de jeito nenhum, porque foi um lugar onde eu fui para oração, foi um lugar onde eu fui treinada para orar na madrugada, para buscar a Deus, para clamar a Deus. E ali foi o processo onde o Senhor me levou para a casa do oleiro. E ali o Senhor quebrou o vaso, bem quebradinho, fez o vaso virar pó, colocou da água do Espírito, que desse liga novamente e começou a fazer um novo vaso. Aleluia. 98 nós viemos para Conceição. E 98 foi assim um ano de Deus fazer as coisas extraordinárias, né? Eu estava contratada pela prefeitura. No final de 97 eu vim para receber o pagamento e aí eu vi um colega, né, acessando a internet e ali estava falando do concurso da UEPA. Foi assim, o Espírito Santo me levou lá para me ver aquilo. E eu falei: menina, eu vou fazer minha inscrição. Aí ele disse: ah, não, tu vai tomar minha vaga. Eu falei: não, vou não, são 4 vagas, não vou tomar tua vaga não. E ali fiz minha inscrição, fiz a inscrição do vestibular da UEPA e também a inscrição. Irmão Lindomar, morava naquela região, irmão Lindomar. Ô, bênção, não lhe conheci naquele tempo lá. Selma, seja bem-vinda, querida. Pois é, e ali fiz essas 2 inscrições, a do concurso da UEPA, 3, a do concurso da UEPA, a do vestibular da UEPA, que fiz para letras, e fiz a do vestibular da UAB, que foi quando veio a primeira turma que a prefeitura trouxe, a primeira turma da UAB do Cefet, né? O IFPA naquela época ainda era Cefet. E ali, irmãs, eu passei para pedagogia pela UAB, graças a Deus, para a glória de Deus, não é mérito meu.
passei para letras pela UEPA e passei no concurso da UEPA para trabalhar como agente administrativo. Então, assim, foi um ano que Deus, em 97, ele me preparou, né? E em 2008, glória a Deus, 2008, ele me entregou tudo que ele estava me preparando durante todo esse tempo. Glória a Deus. E ali eu tive que deixar o concurso, deixar o contrato, porque eu não tinha como estudar aqui e ir para mais de quase 100 quilômetros de distância. Irmãs, foi um período de 6 meses que foi difícil para mim. Mas Deus nunca deixou eu passar fome com meus filhos. Deus nunca deixou nós passar necessidade. Nunca teve um dia, irmãs, que eu dissesse assim, hoje meus filhos nós não temos o que comer. Nunca. Todos os dias Deus trazia comida sobre a mesa. Eu me lembro que um dia nós estávamos aqui em casa e não tinha açúcar. Amanheceu o dia, não tinha açúcar. E aí o meu sogro ainda era vivo. Quando eu dei festa, o Antônio chegou aqui em casa. O nome dele era Antônio, pai do Marcos. Aí ele chegou aqui em casa de manhã cedo, calçado na havaianinha. E aí ele disse, minha filha, o que eu vim trazer para vocês? Aí tinha açúcar, tinha arroz, tinha café e tinha outras coisas. Então, assim, Deus nunca deixou faltar nada para nós. Nunca. E ali, naquele período, eu tinha o IASEP, né? Pelo pai dos meus filhos. Eu era dependente dele ainda, né? Nós não tínhamos nos divorciado. E meus filhos também tinham o IASEP, né? Que é um benefício, né? Que a Polícia Militar dá. Lembra do seu Antônio, né, Daniele? E o Marcos um dia chegou e disse assim, Ireneide, eu vou cancelar o teu benefício do IASEP, né? Que dá direito à consulta médica, dentista, oftalmologista e tudo mais. Wanda, seja bem-vinda, querida. E quando ele disse aquilo para mim, eu dei tanta vontade de dizer, ô Marcos, não faz isso não. Mas o Senhor lhe disse assim no meu coração que não era para me pedir para ele não fazer. E eu fiquei calada. Tá, passou aquilo e eu fui aprovada no concurso da UEPA. O concurso foi em fevereiro, se não me falha a memória. Quando foi em julho, nós tomamos posse, no mês de julho. Glória a Deus. Sim, Catiane, Deus cuidando dos mínimos detalhes. Quando foi em julho, nós tomamos posse. E ali Deus me respondeu porque que ele disse que não era para me pedir para não cortar o IASEP. Porque o Estado tem o IASEP. Deus me deu uma vaga de emprego pelo Estado do Pará. Irmãs, eram 4 vagas. E eu me lembro que eu dizia para o Senhor na hora da prova, inclusive ainda tem essa prova guardada. E lá na prova está escrita a oração que eu fiz. Eu disse, Senhor, são 4 vagas. Eu escrevi na prova. Eu falei, Senhor, são 4 vagas. Eu só quero uma. Eu só quero uma vaga. Irmãos, nós somos 4 pessoas que entraram nesse concurso. Nós 4 tivemos a mesma nota. A mesma nota. Nós 4 tiramos nota 8. Nós 4 tiramos nota 8. A única diferença entre nós foi o período que nós tínhamos de trabalho em outras instituições. E aí foi a única diferença, irmãos. Mas, no mais, nós 4 tiramos a mesma nota. Todos nós tiramos nota 8. Então, assim, algo que Deus fez na minha vida. Deus restaurando a minha história. Deus mudando a minha vida. E de lá pra cá, Deus tem feito coisas, assim, extraordinárias na minha vida. Daniela escreveu sua história e Marineide é muito linda. Sua família é linda. Deus é o nosso Pai que sempre cuida da gente. É verdade, Daniela. E nós temos passado por processos de cura, por processos de libertação. E eu creio que tudo isso foi Deus me fazendo superar, né? Perdas, superar coisas que eu fiz no passado, me fazendo superar pelo seu nome, pelo seu poder e pela sua misericórdia, me fazendo superar dores que eu passei. E aí tinha um outro processo para me passar, né? Faltam 15 minutos, não vou tentar ser rapidinho. Quando foi em 2012, eu sei que iniciou o ano, e o ano iniciou e eu tinha uma vontade muito grande de fazer algo diferente. Eu não sei, 2012 iniciou assim. E no meu coração eu tinha um desejo de fazer algo
para mudar a minha vida. Eu sei que o pastor Geniel, que era meu pastor na época, chegou e aí eu falei, pastor Geniel, nós conversando, eu falei, pastor Geniel, esse ano eu quero que Deus me leve para onde Deus quiser me levar. E eu quero algo, Geniel, que eu não sei o que é, mas eu quero que Deus faça esse algo no meu coração. E aí ia acontecer um curso do Veredas, né, lá em Belém. E o pastor Geniel fez a minha inscrição. Ele, missionária Elisânia, filha do pastor Sebastião Andrade, né, a quem eu agradeço imensamente, foram meus discipuladores. E eles me levaram para Belém, participei daquele curso, e ali Deus me curou. Deus me curou naquele curso. Coisas que estavam guardadas, desde preconceitos, pecados, manias, desejos, tudo ali foi retirado de mim naquele lugar. Quem não conhece o Veredas precisa conhecer. Quem não fez o Veredas precisa fazer o Veredas. Não vou dizer para você do que se trata, só vou dizer para você que é processo de cura, é processo de libertação, é nova vida. É nova vida. É nova vida. Glória a Deus. Quando foi... E durante esse processo, eu vinha trabalhando com liderança de mocidade. De 2009 em diante, foi trabalhando com liderança de mocidade. Até final de 2012. Quando foi 2013, nós fomos trabalhar com círculo de oração. Mas isso, o tempo todo, eu estava trabalhando nesses departamentos. Tudo que precisava de mim na igreja, eu estava trabalhando, fazendo, ajudando, contribuindo. Quando foi no final de 2014, o pastor Geniel nos convidou para uma reunião. E eu sabia que era alguma coisa relacionada à obra do Senhor, porque era uma reunião na igreja, uma reunião com o pastor presidente, que na época era o pastor Josué de Souza, né, esposa da missionária Antônia, quem eu amo muito do meu coração, né, e foram também pessoas que nos ensinaram muito na obra do Senhor. E naquela reunião foram feitos, Rejane, seja bem-vinda, Vanéia, seja bem-vinda. Naquela reunião, eles foram convidando pessoas, né? Naquele dia eu fui de moto para a igreja, primeira vez que eu saí pilotando a moto na rua para ir na igreja. Das outras vezes era sempre meus filhos que me levavam. E ali, quando nós chegamos ali, a reunião era para escolher a coordenadora do Congresso do Círculo de Oração daquele ano. Isso, 2014, para escolher a coordenadora de 2015. E ali as irmãs, mulheres de pastores, outras que já eram líderes, foram sendo convidadas, né? Fulana, você aceita? Não, não aceito. Fulana, você aceita? Aí indicava. Eu indico fulana? Não, não quero. Eu indico ciclana? Não, não quero. E antes de eu sair de casa, eu tinha entrado no meu quarto. E eu tinha dito, Senhor, eu sei, irmã Leila, seja bem-vinda, Praticedina. Maria, seja bem-vinda. E antes de eu sair de casa, eu tinha dito para o Senhor, eu já estava saindo, voltei para dentro do meu quarto, me ajoelhei e disse, Senhor, eu sei que essa reunião é para tratar de alguma coisa referente à tua obra. Senhor, eu me coloco à tua disposição, Senhor, seja o que for para fazer, eu me coloco à tua disposição. E fui para a reunião. Aí quando eu cheguei lá, estava desse jeito, né? Um dizia não, a outra dizia não. Aí o pastor Raimundo Torres, pastor Joselito e o pastor Raimundo Torres indicaram o meu nome. Quando eles indicaram o meu nome, me perguntaram se eu aceitava, né? E eu disse, eu aceito. Porque eu tinha saído de casa e tinha dito para o Senhor que eu aceitaria, seja o que fosse. Se fosse para limpar o banheiro, se fosse para varrer a igreja, eu aceitaria fazer. Sendo para a obra do Senhor, eu aceitaria. E ali colocaram mais duas irmãs, né? Porque precisava fazer formar essa diretoria. Aí foi a irmã Rafaela, que inclusive está conosco, e a irmã Josélia, né? Aí partimos. Aline, seja bem-vinda, querida. A Aline congregou comigo ali na congregação Rocha Eterna. E ali partiu-se para a eleição. E eu fiquei com 28 votos, a Rafaela, não sei se foi com 18 ou menos, não sei. E a irmã Josélia ficou em terceiro lugar. Eu sei que eu fiquei como a líder para coordenar esse congresso. Quando terminou tudo isso, o pastor Josué virou e disse, vocês foram eleitas para liderar o círculo de oração. Irmãs, aquilo foi como irmãos, né? Nós temos irmãos conosco. Foi como se pegasse um balde com água e jogasse em mim. Porque uma coisa é você limpar a igreja. Uma coisa é você auxiliar na cozinha,
mas liderar o círculo de oração, irmãs. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, quantas mulheres já passaram por esse departamento, inclusive a irmã Libânia, com 16 anos liderando, era uma pessoa em quem a gente se inspira, né? E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Quem disse que eu tinha coragem de voltar para casa de moto? Não tive coragem de voltar para casa de moto. Voltei de carona com o pastor Geniel e a irmã Elisânia. E eu nem me lembro mais quem foi que trouxe minha moto. Eu sei que alguém trouxe minha moto, porque eu não dava conta de pilotar a moto, de tão nervosa que eu fiquei. Irmãos, eu só chorava. Eu só chorava. Eu só chorava. Eu só chorava porque eu não sabia fazer outra coisa. De pensar o que Deus estava fazendo na minha vida. E aí muitas pessoas olhavam para mim e diziam assim, de onde que a senhora veio? Quem foi que lhe fez a promessa? Alguém um dia até perguntou assim para mim, como que a senhora chegou até aqui? E todas as vezes que alguém me perguntava, que alguém dizia alguma coisa, eu dizia assim, eu estou aqui porque Deus me trouxe até aqui. Foi Ele, é por Ele e é para Ele. Keilane, querida, doçura gourmet, seja bem-vinda, Keilane. Glória a Deus. Ana Lúcia Almeida, seja bem-vinda. Então, irmãs, isso foi um processo para mim de superação. Tem muito mais da minha história para contar. Mas o que eu quero dizer para você, no meio de tudo isso, liderando a mocidade do Cid de Oração, liderando a mocidade da Rocha Eterna, um dia eu cheguei na igreja, decidida a entregar tudo. Entregar tudo. Meu pensamento, eu não falei nada com ninguém. Era só eu e Deus. Falei, chega lá, eu vou entregar a mocidade. Não vou mais trabalhar com mocidade. E vou fazer outra coisa. Vou ajudar na igreja, naquilo que for necessário. E aí eu cheguei com o Salmo de número 32. E o Salmo de número 32, eu li ele do versículo 7 até o versículo de número 11. Lá para a igreja no início do culto. E ali diz assim, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cercas com alegre canto de livramento. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Estou falando rápido aqui porque o tempo está passando, tá? Não sejais como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Caso contrário, não se sujeitam a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor protegerá aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Pastor Gesiel não tinha chegado ainda na igreja. Quando o pastor Gesiel chegou, que ele foi pregar, irmãs, o pastor Gesiel pegou o Salmo de número 32 e leu do versículo 1 até o versículo de número 6. Vocês estão entendendo o que Deus estava fazendo? E até ali o meu pensamento era, terminou o culto, eu entrego para o pastor Geniel. Eu não prossigo mais daqui por diante como líder da mocidade. E quando ele chega, ele lê esse salmo, leu do 1 até o versículo 6. E aí quando terminou o culto, ele virou para mim e disse assim, não entrega, segura, porque Deus está contigo. Irmãs, Deus é extraordinário. Deus, irmã, qualquer palavra que eu disser para você que Deus é pouco. Se eu disser para você que ele é bondoso, é pouco. Se eu disser para você que ele é extraordinário, é pouco. Se eu disser para você que ele é lindo, que ele é cheiroso, que ele é... Tudo isso é pouco para definir o Deus que ele é. Tudo isso é pouco para dizer o que ele fez na minha vida. Deus me pegou, irmãs, lá da lama. Deus me pegou lá do lodo, como disse Davi. Eu estava num charco de lodo. E ele me tirou de lá. E ele me colocou para sentar junto com as princesas do Senhor, irmãs. Irmãs, não há merecimento em mim. Não há nada em mim que mereça o que Deus tem feito na minha vida. Sabe quando eu me entrego? Quando eu faço para Ele, eu não estou fazendo o mínimo de tudo aquilo que Ele fez por mim e que Ele faz todos os dias. E eu louvo a Deus por isso. Sabe, não dá para mim, dentro de mim, não dá para caber dentro de mim nenhum tipo de preconceito. Não dá para caber dentro de mim nenhum tipo de religiosidade, porque Jesus tirou tudo. Jesus tirou tudo que era de preconceito. Jesus tirou tudo, sabe, do que era. Quando eu olho para Deus me levando por esses lugares, permitindo que eu passasse por onde eu passei, o que Deus estava dizendo era, minha filha, eu sou o Deus que não faço acepção de pessoas.
Quando Deus pega uma negra, uma preta, né? Como eu estava ouvindo o Wesley Ross falando hoje à noite. Deus pegou uma pretinha que não tinha valor nenhum e colocou lá na liderança de um trabalho, irmãs, que eu nunca sonhei. Tem gente que sonha, tem gente que espera, tem gente que tá aí sonhando, desejando sair e tomar uma posição. Irmãs, mas eu confesso, e Deus sabe disso, porque Deus conhece o meu coração, Ele me sonda todos os dias. Eu nunca desejei isso, eu nunca sonhei isso, e Deus fez. E sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Descansa, confia, entrega tudo para Jesus. O que é que você ainda está segurando que você não quer entregar para Ele? O que é que você ainda está segurando que você não quer entregar para Ele? Irmã, seja o que for que você está segurando que não quer entregar para Jesus, eu te convido nessa noite para entregar para Ele. O que é que ainda está te segurando nesse mundo? O que é que ainda te prende aqui? E a última coisa que Deus me fez superar, irmãs, foi anos e anos de sedentarismo nesses últimos dias. Durante esse processo de pandemia, irmãs, Deus me tirou do sedentarismo. Deus está me tirando, né? Porque eu não saí ainda. Mas Deus está me tirando do sedentarismo. E sabe por que eu era sedentária, irmãs? Eu era sedentária porque eu me achava crente demais. Eu era sedentária porque eu achava que quem estava se cuidando estava em pecado. Eu era sedentária porque eu era preguiçosa. Vou dizer a verdade para você, porque eu tinha preguiça de levantar de manhã cedo e ir fazer uma atividade física. Nem sabia esse depoimento, sempre te chamei de nega linda de Jesus. Te amo, viu, professora? Tá entendendo? Então essa foi a última barreira que Deus me ajudou a superar, mas ainda tem outras que Ele vai me ajudar a superar, sabe? E todas as vezes que eu coloco lá no meu Instagram, que eu coloco no meu WhatsApp, que eu coloco no meu status, que eu fiz uma atividade física, você não sabe, mas eu estou rompendo com coisas dentro de mim, e estou ajudando outras mulheres a romper. Quantas mulheres já se levantaram, estão saindo do sedentarismo depois que eu comecei a fazer essa atividade física, irmãs? E sabe por quê? Porque elas também se sentiam da mesma forma que eu me sentia. Quantas pessoas olham para nós porque faz atividade física, porque faz isso, faz aquilo. É claro que não é você se escandalizar também, né? Mas é você se cuidar. É você se dar a oportunidade de ter saúde. Isso é saúde, isso é buscar saúde. Tá aqui a Rejane, que é médica, que sabe disso. Isso é buscar saúde. Então essa foi a última coisa que Deus me ajudou a superar. Faltam 2 minutos e eu quero orar por você. E dizer para você que o mesmo Deus que me justificou, o mesmo Deus que me salvou, o mesmo Deus que me tirou lá do charco de lodo, levou a mão dele lá, me tirou do charco de lodo. Sabe quando Pedro estava afundando? Sabe quando Pedro teve medo e estava afogando no mar? E que Jesus, eu falei sobre isso hoje de manhã, né, professora? E que Jesus foi lá e segurou na mão de Pedro e ajudou ele a se levantar, sabe? Deus quer fazer isso com você hoje. Deus quer segurar na sua mão. Deus quer segurar na sua mão e te ajudar a levantar de novo. Se você está aqui hoje e você está passando por situações que eu passei, se você está enfrentando uma vontade de se afastar dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia! Eu quero orar por você nessa noite. Professora Carminha, quero dizer para a senhora que Deus lhe ama, professora Carminha. Deus lhe ama. Jesus padeceu naquela cruz do Calvário pela senhora também, por todos nós que estamos aqui. Rejane, Jesus tem um projeto lindo para a tua vida, para te usar nessa terra. E não é fora da tua profissão, é na tua profissão, Rejane. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu é que tenho orgulho de liderar vocês, Rosiane. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu fico olhando muitas vezes tantas mulheres capacitadas e falta
20 segundos, tantas mulheres capacitadas e Deus me coloca à frente dessa grande obra. E eu quero orar por você. Qualquer coisa você pode me procurar no meu Instagram, no meu telefone, 991454505, tá bom? Senhor, abençoa minhas irmãs que me ouviram nessa noite, os meus irmãos que me ouviram, dê a eles uma bênção especial e todos aqueles, Pai, que precisam de um milagre, entrega o milagre deles nessa noite, em nome de Jesus.